O Flamengo está eliminado do Mundial de Clubes. Vitória do Bayern de Munique, 4-2 para cima do Rubro Negro. Temos muita coisa para falar desse jogo, de Flamengo, de Mundial. Mas antes, vamos lá para trás e ver como começou. Vamos avaliar a campanha do Rubro Negro até aqui. O Flamengo fez uma baita fase de grupos. Se classificou em primeiro na segunda rodada. Não foi só o primeiro brasileiro, como o primeiro time a se classificar para as oitavas de final. Começa ganhando do Esperance da Tunísia numa boa atuação, tirando ali a ansiedade da estreia, 2-0. Pega um Chelsea e faz totó no time inglês, domina o jogo 100% do tempo, leva o gol, faz a virada, mas faz 3 gols, 3-1, passa por cima, passa o carro, enquanto o LAFC, na última rodada, o time já poupado, já classificado, já com a primeira posição garantida, joga com garotos, dá uma rotação mais abaixo e o time acaba empatando ali. Resultado comum, ok. E o que o Flamengo recebe de consequência, de recompensa por isso? Nada. O Flamengo vai pro lado mais difícil da chave. O Flamengo tem que enfrentar um Bayern de Munique. Se passasse, teria que ser o PSG. Depois, provavelmente, o Real Madrid. Depois, Manchester City. Depois, o Beatles no auge. Depois, teria que pegar aí o LeBron James jogando aí no máximo que ele consegue. Depois, aí, pegar o Jazz na era do Blues. Destruir todo mundo e fazer o que tentar fazer, pelo menos, o impossível de ser campeão mundial. Não era o prognóstico. Tinha que pensar passo a passo, enquanto outros clubes brasileiros, por exemplo, o Botafogo, o Palmeiras, pegaram caminhos mais tranquilos, mais acessíveis. Dá pra sonhar e tem que sonhar o torcedor. O Flamengo olhava pro outro lado e falava assim, temos que ganhar a Champions League 2 vezes, 3 vezes, para tentar chegar. A disputa ia ser difícil, mas primeiro teria que passar do time alemão, do Bayern de Munique, jogo que já seria muito complicado naturalmente. Se engana quem achava que esse Bayern não era muita coisa. O time do Kompany é bem treinado, é o campeão alemão de novo, peças individuais muito diferentes, Kimmich jogando muita bola, Olise, Kane, vários jogadores muito bons, Coman, cara, é um timaço, mas o Flamengo foi seguindo o seu plano de jogo, o seu ideal, e eu gostei muito da proposta rubro-negra. O Flamengo poderia simplesmente ter se afundado lá atrás e segurado o jogo, dado a bola pro Bayern de Munique, pro Bayern fazer algo, pro Bayern tentar dominar e o Flamengo ali sendo massacrado e aguentar o máximo que pudesse, mas não foi assim. A ideia de jogo do Felipe Luiz foi jogar como o Flamengo que joga há tempos na mão desse excelente técnico que vai ser ainda melhor com o passar do tempo. O Flamengo vai pro jogo sem Pedro, não teria condição de jogar pela intensidade, pela rotação, tá voltando de lesão, mas com a Arrascaeta, que era dúvida, porque tem a questão da intensidade dele também, é um jogo que essa palavra seria o diferencial, intensidade, seria a palavra, e foi a palavra aí, diferencial, que faria desse Flamengo competitivo, e o Flamengo teria que ir para enfrentar com esse Bayern para matar as principais pilares desse time. O primeiro, Kimmich, o jogador de 30 anos, o alemão, ele não é só o construtor, o cara da saída de bola, como também o articulador do ataque desse time. Por mais que tenha o Kane lá na frente, que consegue fazer muito bem a função de articular, ele faz tudo, bizarro, como é bom um atacante inglês, craque da bola, não tenho medo de falar isso, craque. É no Kimmich o problema que todo jogo do Bayern passaria por ele. Tanto o Kimmich quanto o Olise na ponta. O Bayern é um time muito perigoso jogando aberto. O Olise vinha sendo o cara que em conduções é quem quebra linhas, é quem faz o diferente, é quem chega mais vezes mais incisivamente e chega bem no 1 contra 1. E o Flamengo conseguiu fazer isso. O plano de Felipe Luiz de anular o Kimmich, de evitar que o Olise tivesse liberdade pelas alas, pelas pontas, deu certo. O time entrou bem. Não foi um jogo ruim do Flamengo. O Flamengo, nas ideias, pode até ter ganho, ou pelo menos equiparado ao jogo. Porém, no campo, as coisas aconteceram um pouco diferente. Pra gente mostrar aqui e exemplificar que o jogo do Flamengo foi bom. Você fala, levou 4 gols? Levou, mas o jogo foi bom. O Flamengo fez o que ele poderia entregar e o que ele deveria entregar. Sonhar com algo a mais que isso poderia até acontecer, mas aí são coisas do futebol, são os detalhes. O importante é que o Flamengo foi pra jogar como o Flamengo e o fez, por mais que tenha cometido alguns erros. Para exemplificar, o Bayern de Munique teve 49% de posse de bola nesse jogo. Pegando na média da temporada, Campeonato Alemão e Champions League,
A média é do Bayern ficar cerca de 67, 66% de posse de bola. Foi 49%. O Flamengo não deixou o time alemão no confortável, não deixou o time do Kompany fazer o que ele sabe fazer de melhor. O Bayern de Munique tem uma média de 20 finalizações a gol por partida na temporada. Contra o Flamengo, o Bayern de Munique finalizou apenas 8. Já é uma grande diferença aí, menos que a metade. O Flamengo conseguiu anular as grandes articulações dos jogadores do Bayern de Munique, conseguiu tirar o perigo do Kane várias vezes, por mais que o cara seja craque e fez a diferença. Vamos falar disso já já. Flamengo, por exemplo, que levou só 8 chutes, deu 12. E olha como as coisas são. O Flamengo sofreu só 3 chutes no gol e levou 4. São coisas do detalhe do futebol, um deles, o gol contra, que não é computado como chute a gol. O Bayern de Munique, em média, troca cerca de um pouco mais de 700 passes por jogo. Nessa partida, trocou 300, de novo menos que a metade. E o Kimmich, que tem em média também trocar 104 passes na partida, dessa vez foram só 57. Anulou os pontas, tirou o Kane da zona confortável dele e tudo isso é para provar que o Flamengo fez um jogo no mundo das ideias, na cabeça de Felipe Luiz e na entrega dos jogadores que se entregaram ao modo Flamengo de jogar. Muito bom. Mas, agora que a gente saiu do mundo estatístico, vamos pro mundo do campo e bola. A partida começa muito difícil, porque os 10 minutos que o Flamengo entra desligado, na minha opinião, claramente o nervosismo ali, o time um pouco mais desconcentrado, errando mais coisas que o normal, acaba condicionando muito bem o jogo, porque nos primeiros lances o Flamengo já erra saídas de bolas que não são comuns errar, e aí não só olhando pelo time do Flamengo, porque já falou o Renato Paiva na coletiva do Botafogo, são 2 times, você tem que avaliar o outro lado. E o Bayern de Munique tem grandes méritos nos erros do Flamengo. Os erros do Flamengo são gerados muito por parte de um time que é acima da média. É a primeira prateleira da Europa, é a primeira prateleira do futebol, 7, 8 vezes mais caro que o clube de regatas. E o Bayern de Munique faz uma pressão muito bem, talvez seja um dos times ali que melhor tem essa intensidade para pressionar em cima, para organizar defensivamente essa pressão. E é claro que isso dificulta muito mais a vida do Flamengo, porque você sair jogando contra o Botafogo da Paraíba, e você sair jogando contra o Bayern de Munique, tem uma diferença na marcação, tem uma diferença na intensidade, e o Flamengo pecou em entender esses momentos. Mas a gente vai falar de momentos já já, porque é num chute errado do Rossi, que é o melhor goleiro que joga com os pés no Brasil, num chute errado, bate no jogador do Flamengo, é escanteio, cruza na área, gera um outro escanteio, que tem a dúvida se foi ou não foi, mas era um lance difícil, e aí começa com um gol contra do Pulgar. Todas aquelas estatísticas que eu falei refletem um bom jogo que o Flamengo fez, como o mundo das ideias é diferente do mundo empírico, que é o mundo que a gente viu, porque no futebol o detalhe faz muita diferença. E uma bola que bate na trave e sai, condiciona total o jogo. A bola do Pulgar foi na trave, mas entrou. A partir daí o Flamengo leva 1-0, e aí quando eu falo de momentos, o futebol é um grande jogo. O futebol é um jogo constante, ele não para, que nem no basquete, que nem no qualquer outro esporte, basquete, beisebol, ele não para. Mas aí mesmo assim é feito de divisões de momentos. Quando o Flamengo entendeu que não estava jogando bem, que não estava conseguindo realizar seu jogo, era hora de calmar um pouco, forçar um pouco menos, tentar se reestruturar na partida e a partir daí começar a jogar seu futebol. Mas o Flamengo não fez e logo na sequência, outra saída de bola errada. O Pulgar dá um passe pro Arrascaeta de costas pro Upamecano, era o Upamecano, se eu não me engano. E ele é muito forte fisicamente, porque o time do Bayern é muito bom, os jogadores individualmente são melhores que os jogadores do Flamengo. O Upamecano rouba a bola, o Arrascaeta falha, e aí, na bola sobrada, o Harry Kane mostra que ele é diferente. Vamos para outro dado, o Bayern de Munique, ele tem, em média, um pouco mais de... Tem uma estatística que se chama gols esperados. Dependendo das finalizações que seu time dá, espera-se que o time faça tantos gols. Espera-se normalmente que o Bayern de Munique faça cerca de 2 gols por partida. Nessa, o gols esperados foi de 0,7, ou seja, menos de um gol. Só que o Harry Kane precisa de muito menos que uma chance para marcar. Ele é diferente, pegou a bola de canhota, bateu, a bola ainda desvia no zagueiro do Flamengo, e aí o detalhe de novo, bate na trave e entra. Num jogo que o Flamengo não pode errar, porque para jogar contra o Bayern e ganhar, você tem que fazer um jogo da vida, o jogo tem que ser perfeito. E nas imperfeições, o Bayern de Munique foi lá e puniu. E agora eu volto para mais um elogio ao Flamengo, porque teve muita capacidade mental de conseguir voltar para a partida depois de um 2-0. Botou a bola no chão, começou a sair de novo, as saídas de bola funcionaram em muitos momentos, por mais que tenha errado em alguns e geraram os gols. Funcionou em muitos momentos, e para quem fala, tá apertado, é só dar o chutão.
Se for assim, você vai dar o chutão em todas e não vai conseguir sair jogando em nenhuma. E sair jogando está intrinsecamente ligado a você fazer um bom jogo. Hoje o futebol é uma briga entre quem sai jogando melhor e quem pressiona melhor. Nessa briga, o Bayern de Munique aproveitou as chances. E o Flamengo, quando conseguiu sair, conseguiu chegar lá. No 2-0, o Luiz Araújo teve uma bola que parou no quê? Em mais um detalhe, uma defesa inacreditável do Neuer, que é, na minha opinião, o melhor goleiro da história do futebol, e se fez presente mais uma vez. Tem a mística que todo goleiro contra o Flamengo vira o Neuer, dessa vez o Neuer virou ele mesmo e conseguiu fazer uma baita defesa. No lance seguinte, Gerson, o melhor jogador do Flamengo nesse Mundial e nessa partida, mostra também porque é diferente, porque tem tantos clubes de olho nele, é o último jogo dele com a camisa do Flamengo, muito provavelmente, ele sai até meio arrasado, fez uma partidaça e faz o gol no Neuer do jeito que tem que ser, uma bola indefensável, um chutaço, 2-1, Flamengo volta na partida, já vinha jogando bem, desde ali dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, e, de novo, em uma falha, o Luiz Araújo volta para recompor, tenta tirar de qualquer maneira, ela cai nos pés do Goretzka, e aí, Pulgar, faltou essa do Pulgar, de você atacar o portador da bola e evitar o chute. Ficou no meio do caminho, atrapalhou o Rossi, que teve sim sua parcela de culpa, porque ele tenta adivinhar o canto, Goretzka vai, vira o pé e faz um gol. 3-1. Nesse momento, a torcida rubro-negra, que já tinha tido o auge, o ápice de vamos virar, volta a ficar morna, e aí de novo o poder mental do Flamengo para tentar se recolocar na partida. Encerra o primeiro tempo, começa o segundo. Temos que dar palma pro Jorginho, não só pelo gol que ele vai fazer nesse segundo tempo, mas, cara, é a melhor surpresa do Flamengo, porque ele estreia no Mundial e já é um titular absoluto, domina o meio campo, muito inteligente, ele dá intensidade em toda a bola, faz o passe europeu, toda a bola é com objetivo, é para dar dinâmica na partida, e o Flamengo acha um pênalti, cruzamento, o Olise põe a mão na bola, Jorginho vai, e com muita frieza, frio, ele faz o gol no Neuer, 3-2, e aí de novo, momentos. Era o momento do Flamengo entender o que estava acontecendo, tentar administrar o jogo mais pra si, e aí na minha visão, quando já deu uns 70 minutos do jogo, o gol, se eu não me engano, sai lá pelos 75, era o momento do Flamengo segurar, esperar os 10 minutos finais, 10, 5 minutos finais, e aí se lançar, porque você consegue evitar que o Bayern faça gols, que o Bayern chegue, faça uma pressão, e nos minutos finais que você consiga pressionar ali nos 5 minutos, faltando 5 minutos, cara, no mata-mata, você pode ganhar milhões, pode ganhar centavos, mas na bola aérea, na pressão, dá pra chegar. O Luiz Araújo não entendeu isso muito bem. De novo, faltou momentos, faltou malícia, faltou o Flamengo entender os momentos e as situações e quando forçar mais e quando forçar menos. Isso não é uma crítica ao estilo de jogo, porque tem que sair jogando sim. O futebol é um jogo de risco e as vitórias vêm a partir de você superar esses riscos, não de você sair deles e se acovardar perante eles, como algum time fez aí, que eu vou falar em outro vídeo, não é esse aqui é sobre o Flamengo. E o Luiz Araújo sai jogando, tentou driblar, passou de 1, 2, ele tenta passar no terceiro, pega a defesa do Flamengo saindo, e o contra-ataque do Bayern é uma bola do Kimmich, que ele dá pro Harry Kane, que de novo precisa de gols esperados de 0.01 para marcar, porque ele é muito bom, muito diferente, fez um gol de canhota, faz um de direita, 4-2, a partir daí o jogo vira uma mera burocracia. Falando de algumas peças do Flamengo, a gente tem que falar muito do Gerson, de novo, que jogador, o que ele fez. E o Arrascaeta, a gente percebe por que talvez ele não tenha tido mais chances na Europa. Grande jogador tecnicamente, muito inteligente, mas falta intensidade, falta corpulência. Contra o Chelsea, a gente já viu isso, ele saiu para entrar o Bruno Henrique. Contra o Bayern de novo, e ele foi muito bem nos outros jogos, porém, nesses que exigiam uma rotação ainda maior, as coisas ficaram um pouco mais difíceis. O Flamengo sai de cabeça erguida, e tem que sair. O Flamengo jogou como o Flamengo. Já diria o primeiro hino do clube, né? Tua glória é lutar. O Flamengo não se acovardou. Fez um jogo, sim, fez jogo contra o Bayern de Munique. Não jogou melhor. O Bayern foi melhor na partida. O Bayern mereceu a vitória. O Bayern aproveitou as chances, porque por mais que você ganhe nas ideias, tem o jogador, o diferencial de quem tá em campo. Isso faz muita diferença. É sair com cabeça erguida. Acho que o Flamengo sai super valorizado desse Mundial, sai bem, sai confiante. A torcida foi muito legal, aplaudiu, vibrou o jogo inteiro, só se ouvia a torcida do Flamengo. No final da partida, cantou para apoiar o time, quando levou 2 gols, cantou para apoiar o time, não fugiu. E o outro dado aqui interessante, foi a primeira equipe na história, a primeira equipe não europeia a fazer 2 gols no Bayern de Munique numa só partida, mostrando a grandeza que foi esse Flamengo. E esse mesmo jogo poderia gerar uma vitória, se fossem os 10 minutos iniciais mais ligados, se a bola que vai contra
bate na trave e sai, se o gol do Harry Kane bate na trave e sai, e se a gente não tenha um melhor goleiro da história do outro lado. Faz parte do futebol, mas mais importante que isso é que o time ganha como Flamengo e perde como Flamengo, que eu prefiro muito mais do que você abdicar do seu estilo de jogo, jogar pro nada, porque se fosse pro Flamengo perder hoje, jogando mal, afastando a bola e não fazendo a menor questão de tê-la, era melhor nem viajar. E pra gente que falou, talvez era melhor o Flamengo ter entregado alguma coisa pra ficar em segundo, não é, porque, de novo, se o Flamengo resolve fugir do Bayern pra cair numa chave mais fraca e acaba perdendo, abdicando de quem é, você não pode trocar quem você é pra você conquistar as suas conquistas. Fica aí, Flamengo então cai, mas cai em pé pra almejar coisas maiores, porque esse time joga muita bola, fez um baita mundial e tem muito futuro nas mãos do Felipe Luiz. Flamengo 2, Bayern 4, nenhuma vergonha, totalmente palmas para o futebol, não dá pra exigir mais do que isso.